Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 407. Tenten, o que você está fazendo? Shikamaru sentiu que Tenten estava se empolgando demais. Afinal, eles estavam muito longe da 10 caudas. Nem mesmo um canhão conseguiria alcançá-la, muito menos feri-la. Pior ainda, poderia atingir até mesmo o próprio povo deles. E no entanto, ele não achava que ela estivesse fazendo algo sem sentido. Tenten não era boba. Depois de passar tanto tempo perto de Natsuki, absorvendo as coisas por osmose, ela provavelmente tinha aprendido uma coisa ou outra. Tenten sorriu. Você viu o golpe que Natsuki usou para arrancar a pata dianteira esquerda da 10 caudas, não é? Chama-se canhão de trilho. Natsuki me explicou o princípio. Acho que podemos tentar. Quando chegar a hora, vamos reunir o chakra de todos e lançar o projétil. Eu me recuso a acreditar que a 10 caudas não sofrerá nenhum dano. Shikamaru imediatamente esfregou o queixo. Se isso funcionar, é uma ideia muito boa. Konan também percebeu algo. Você esculpiu uma fórmula do deus voador do trovão na concha. Está planejando usar essa arte secreta para ganhar dinheiro de novo? Você percebeu? Tenten lançou-lhe um olhar que basicamente dizia, você é esperta. Estou pensando que se o projétil conseguir chegar perto o suficiente, tentaremos destruí-lo com, digamos, 1 ou 2 bilhões em bombardeios de tecnologia secreta. Se funcionar, continuaremos até destruí-lo. Lee se espremeu para dentro, com os olhos brilhando. Isso é perfeito. A incapacidade de ajudar tem nos consumido. Se pudermos combinar o poder de todos e acertá-lo com um único golpe, eu queimarei meu chakra até a última gota. Além disso, temos dezenas de milhares de pessoas aqui. Não há como não explodirmos tudo. Sim. E estamos tão longe que nem é perigoso. Certo. Se não conseguirmos ir para frente sem atrapalhar, então damos apoio por trás. Um chute e pronto. A Tenten conseguiu. Todo mundo, ajude. Mais pessoas se aglomeraram, cada uma delas empolgada. Porque, sinceramente, a incapacidade de lutar era horrível. Avançar só os mataria ou pioraria as coisas. Então eles foram forçados a ficar de braços cruzados, e isso os estava enlouquecendo. Se ao menos pudessem contribuir com artilharia de longo alcance, todos estariam dispostos a dar tudo de si. Tenten sorriu. Calma. Deixe-me testar primeiro. Deve funcionar. Com isso, ela começou a localizar a 10 caudas. O 10 caudas era enorme, então mirar não era difícil. A verdadeira questão era o alcance e a potência do canhão de trilhos. Assim que conseguiu sua linha, Tenten despejou decisivamente uma enorme quantidade de liberação de relâmpago. O relâmpago produziu magnetismo, e uma força eletromagnética se formou instantaneamente dentro do cano, gerando um impulso violento que lançou o projétil para frente. Bum! O projétil soltou um rastro de faíscas e relâmpagos, sua velocidade não inferior à do ataque tempestade de Natsuki. Pouco depois, Shikamaru abaixou seus binóculos. Tenten sozinha é muito fraca. Traga mais pessoas, alimente-as com mais chakra e melhore a mira. Eu farei isso. Mova-se. Quanto chakra você tem? Deixe-me. Eu tenho a maior quantidade. Eles se apressaram em se voluntariar, empurrando com tanta força que até Lee acabou sendo deixada de lado. Num piscar de olhos, mais de 300 pessoas estavam enfileiradas atrás dela. Tenten fez um gesto para que se posicionassem. Corrigi a direção, mas preciso manter o cano com liberação magnética ou o recuo quebrará. Preciso de alguns usuários de liberação de relâmpago na frente para alimentar o cano com chakra de liberação de relâmpago. Todos os outros forneçam chakra para esses caras. Quando eu ativar, empurrem juntos, todos ao mesmo tempo. 3 shinobi corpulentos da nuvem avançaram até a frente. Eles cravaram suas grandes mãos no barril. Atrás deles, formou-se uma longa corrente, cada pessoa segurando os ombros da que estava à frente, pronta para desferir o golpe com força. Shikamaru permaneceu de guarda com os binóculos para garantir que não atingissem acidentalmente Sasuke, Naruto ou os outros. Quando viu uma abertura ampla e limpa ao redor da 10 caudas, ele sinalizou bruscamente. Tenten imediatamente começou a dar ordens. Agora comecem a injetar chakra. Liberação de relâmpago no barril, sem pressa. Carreguem. No 3. 1, 2, 3 fogo. Bum! Um raio de luz branca irrompeu do cano, avançando como se fosse rasgar o ar. O recuo foi tão violento que jogou as mais de 300 pessoas que estavam atrás dele de costas. Mas elas se levantaram imediatamente, com os olhos fixos naquele rastro branco. E então, com um baque surdo, atingiu o ombro direito do 10 caudas. O 10 caudas cambaleou, e o projétil penetrou e ficou alojado ali. Sim, funcionou. Hahaha. Isso foi incrível. Sim, causou danos. Os danos não foram enormes, mas foram danos. E se 300 pessoas conseguiram fazer isso? E se fossem 10.000? Isso não quebraria as pernas restantes da 10 caudas sem dó nem piedade? Todos começaram a pedir mais gente, mas a maioria estava cambaleando. Estavam quase sem energia e exaustos. Felizmente, Lee não tinha conseguido se juntar a eles antes porque tinha sido empurrado para o lado. Agora ele saiu correndo a toda velocidade para espalhar a notícia. Tenten verificou novamente pelos binóculos. Assim que confirmou que a carapaça ainda estava cravada na 10 caudas, ela imediatamente pegou um pergaminho e invocou uma montanha de selos explosivos. Konan usou liberação de papel para adicionar ainda mais, empilhando-os bem na frente de Tenten. Pegue quantos quiser. Ou vamos usar todos. Vamos começar com 50 bilhões. O rosto de Tenten ficou mortalmente sério.
Vou me matar de trabalhar por isso. Ela envolveu 50 bilhões de etiquetas explosivas em chakra, usou o deus voador do trovão para teletransportá-las e retardar a detonação, e gritou. Arte super secreta do estilo dinheiro, jutsu das 50 bilhões de etiquetas explosivas. Na linha de frente, Sasuke e Naruto ainda estavam desesperadamente tentando manter a 10 caudas ocupada. Mas Sasuke sentiu que algo estava errado. Ele disparou. Naruto, duas coisas acabaram de entrar voando. Parece que vieram por trás. Foi um ataque pelas costas? Naruto não tinha tempo. Não faço ideia. Mas um deles parecia ter atingido a 10 caudas. Aquele golpe foi forte. Que diabos está acontecendo? Estilo dinheiro super secreto arte, jutsu de etiquetas explosivas de 50 bilhões. A voz vinda de trás era alta, quase como se fosse um aviso. Sasuke e Naruto se assustaram ao entenderem instantaneamente o que significava estilo dinheiro. E 50 bilhões? 50 bilhões de etiquetas explosivas? Isso foi uma loucura. Afastem-se todos. Vai explodir. Sasuke e Naruto gritaram isso, depois se viraram e arrastaram Tsunade e os outros para longe em alta velocidade. Gaara fez o mesmo. Até Shino e Fu se apressaram para sair dali o mais rápido possível. Tenten programou a explosão com um atraso proposital, especificamente para que seus aliados pudessem limpar a área. No segundo seguinte, uma explosão abriu o mundo em pedaços. A besta de 10 caudas desapareceu sob uma colossal nuvem em forma de cogumelo, seus gritos engolidos por completo. A onda de choque foi tão violenta que mesmo aquela distância, atingiu como um furacão e derrubou todos no chão. Mas enquanto caíam eles riam. Alguns deles davam gargalhadas estrondosas. Ha 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 ha. Conseguimos. De jeito nenhum essa coisa feia sobreviverá. Exatamente. Se ainda estiver vivo, vamos atingi-lo com 100 bilhões. 1 trilhão. Ei, será que temos mesmo tantas etiquetas explosivas assim? Claro que sim. A Konan tem 600 bilhões. E a Tenten também está rica. Se não estivéssemos preocupados em atingir nossos próprios aliados de imediato, poderíamos ter gasto todos os 600 bilhões e transformado aquela 10 caudas em pasta. Capítulo 408. Após um longo período, a nuvem em forma de cogumelo finalmente se dissipou. O que surgiu foi uma cratera gigantesca, prova de que mesmo apenas 50 bilhões de etiquetas explosivas ainda carregavam um poder monstruoso. A besta de 10 caudas jazia estendida no fosso, com os membros abertos. Não só lhe restava o último braço, como metade do ombro estava dilacerada. A cena era deplorável. Voxox! Natsuki desviou-se rapidamente para o lado, e ao ver a cena, não sabia se ria ou chorava. De longe ecoaram aplausos. Era claramente obra de Tenten. Ela realmente tinha arrasado. A 10 caudas ainda gritava, quase choramingava agora. Parecia que ainda estava sofrendo danos. Nem mesmo as chamas negras em sua cabeça haviam se apagado, e ela estava praticamente perdendo toda a sensibilidade no crânio. Madara e Obito também reapareceram. Obito conseguia atravessar corpos, então fazia sentido que ele não tivesse se machucado. Madara, por outro lado, pressentiu que algo estava errado e imediatamente ergueu uma barreira de força repulsiva, além da proteção do Susanoo, evitando assim também a explosão. Mas vendo a 10 caudas nesse estado, não havia nada que pudesse ser motivo de alegria. Madara exigiu. Obito, você esteve na linha de frente controlando a 10 caudas o tempo todo. O que exatamente aconteceu? O rosto de Obito estava sombrio. Parece que algo foi disparado da base de retaguarda da aliança. Então a namorada de Natsuki Tenten fez o mesmo truque de antes. Usou o deus voador do trovão para teletransportar 50 bilhões de selos explosivos bem ao lado da 10 caudas. Ela de novo? Por que aquela garota não podia simplesmente ficar lá atrás e parar de causar confusão? Madara suspirou e disparou. Por que você simplesmente não dissipou a explosão? Onde está seu Rinnegan? Onde está seu leque de guerra? Espere. Isso mesmo. Onde você guardou o leque de guerra Uchiha? Entregue-o. Agora. Obito, emburrado, rapidamente tirou o leque de guerra de seu compartimento e o entregou a Madara. Madara relaxou no instante em que o teve em suas mãos, como se tê-lo significasse que o mundo lhe pertencia novamente. Quanto a 10 caudas, se quisessem salvar a situação, teriam que absorver os Jinchuriki restantes imediatamente. Caso contrário, esqueçam o Tsukuyomi infinito. Nesse ritmo, a 10 caudas acabaria sendo derrotada até a morte. Não muito longe dali, os corpos de Tobirama, Minato e Nagato estavam se regenerando lentamente. Eles sabiam que a explosão estava para acontecer, mas não se esquivaram. Também não se defenderam. Suas ordens eram lutar contra a aliança. Eles não haviam recebido ordens para se esquivar de uma explosão como aquela, então simplesmente não o fizeram. E isso significava que morreriam. No instante em que a boca de Minato se reformou, ele gritou, Jiraiya-sensei, antes que nos regeneremos completamente depressa e Célinos, agora. Tobirama e Nagato concordaram com ele. Sim, depressa. Jiraiya, Tsunade, Kakashi e os outros que conheciam técnicas de selamento não hesitaram. Eles avançaram e aplicaram selos de proteção, selando os 3 o mais rápido possível. Assim, sem mais nem menos, o inimigo perdeu mais 3 combatentes de elite. Isso deixou Madara, Obito, Orochimaru, Kabuto e aquela coisa gigante. Uchiha Tensei. Kabuto apareceu de repente e repeliu as chamas negras da cabeça da 10 caudas. A 10 caudas finalmente teve um momento de alívio, mas em seu estado atual, tão deteriorado, era difícil até mesmo olhar para ela. Orochimaru também reapareceu, com a voz rouca.
Parece que a força de Madara Dono não é nada de especial, afinal. E talvez esse tal de Tsukuyomi infinito não vale a pena almejar. Estou pensando se devo continuar te apoiando. Na verdade, ele já vinha se sentindo inquieto há algum tempo. Seu sonho era aprender todos os jutsus e alcançar a imortalidade, não destruir o mundo shinobi. E antes, depois de ouvir Tsunade dizer que o Tsukuyomi infinito era apenas um truque de Zetsu negro para ressuscitar sua mãe, que toda a humanidade ficaria presa em uma ilusão, enquanto seus corpos se transformariam em Zetsu branco, ele sentiu um arrepio. Se isso fosse verdade, seria uma catástrofe. Naquele momento, ele não acreditava completamente nisso. Um homem como Madara não deveria ser enganado tão facilmente. Ainda assim, ele manteve a guarda alta. Ele esteve presente, mas nunca se entregou completamente, esperando para ver como as coisas se desenvolveriam. Agora, independentemente de a afirmação de Tsunade ser verdadeira ou não, uma coisa era óbvia. Declarar guerra contra todo mundo shinobi era arrogância da parte de Madara. E a humilhação atual praticamente comprovou isso. Então Orochimaru estava realmente pensando em desistir. Madara, no entanto, caiu na gargalhada. Ha. Com ou sem apoio, mesmo sozinho, lançarei o Tsukuyomi infinito e trarei paz ao mundo shinobi. Porque eu, Uchiha Madara, sou o salvador que resgatará este mundo. Muita conversa fiada para alguém que está prestes a se calar. A voz de Sasuke interrompeu. Ele e Naruto se moveram para frente e para trás, encurralando Madara e Obito. Antes, os dois haviam usado suas enormes construções para proteger Tsunade e os outros, evitando baixas graves. E no momento em que chegaram, tiveram que ouvir Madara discursando de forma arrogante. Sasuke sabia a verdade. Ele não sentia nada além de desprezo pelo discurso de Salvador de Madara. Salvador? Ele não passava de um tolo patético que foi manipulado por Zetsu negro desde o início. Madara continuou sorrindo. O que você sabe sobre mim? Já presenciou meu verdadeiro auge? Pirralhos arrogantes como você merecem as consequências da arrogância. Com isso ele ativou seu Susanoo perfeito. Um gigante colossal ergueu-se aos céus, imponente como um deus da guerra, esmagando o ar apenas com a pressão. Sasuke não hesitou. Em resposta, ativou seu próprio Susanoo perfeito. Ele já havia pedido a ajuda de Natsuki para completar a cirurgia de fusão ocular. Seus olhos já eram um manjeque eterno. Ele não temia mais danos, nem o esgotamento de seu poder ocular. Ele ia dar uma lição naquele idiota arrogante. Clang! Os dois gigantes Susanoo chocaram suas lâminas, lutando sobre a barriga da 10 Caudas como se fosse uma plataforma de batalha. Naruto não interferiu. Em vez disso, avançou direto para cima de Kabuto. Desde a invasão de Pain em Konoha, ele jurara que um dia derrotaria Kabuto, e não deixaria essa chance escapar. Todos os outros também entraram em massa, deixando Obito e Orochimaru sem ter para onde fugir. Kakashi gritou, Obito, pare. Você perdeu. A expressão de Obito se contorceu em loucura. Kakashi, por que você está me impedindo? Tudo que eu quero é criar um mundo onde Rin exista. Por que você está no meu caminho? Você não protegeu Rin. Eu não te matei por vingança. Eu só quero ver Rin de novo, então por que você está me bloqueando? Por quê? Kakashi ficou em silêncio. Ele não sabia como acalmar seu amigo mais próximo. E em seu coração, a culpa já o havia consumido. Ele acreditava que foi sua falha em proteger Nohara Rin que levou Obito à escuridão. Ele não se sentia no direito de condená-lo, mas os outros não se importavam com isso. Respondeu bruscamente. O mundo que você quer é onde todos morrem com você. É por isso que estamos te impedindo. Você e Madara não vão conseguir. Enquanto falava, ele atacou com relâmpago com faca quente. Os olhos de Obito se arregalaram. Ele liberou um Uchiha Tensei, força repulsiva de área massiva, lançando-a para longe e forçando todos ao seu redor a recuar. Então, um tubo da 10 Caudas se conectou novamente à parte de trás de seu crânio, e ele repentinamente desencadeou um novo jutsu. Mazu no Kuzari e correntes de estátuas demoníacas. Chocalho, chocalho, chocalho. 5 correntes enormes irromperam da boca da 10 Caudas, disparando em velocidade aterradora em direção aos 4 Jinchuriki. Antes que alguém pudesse reagir, as cabeças de corrente já estavam sobre eles. Capítulo 409. Nada bom. Todo mundo desvie. Natsuki gritou um aviso e apareceu rapidamente ao lado de Naruto, empurrando-o para longe. Mas as correntes se curvaram sozinhas, continuando a perseguir Naruto. No instante seguinte, elas o agarraram, prendendo a raposa de 9 caudas dentro dele e começando a arrancá-la. Não foi só o Naruto. Gaara, Fu e Killer Bee também foram atingidos. Sasuke conseguiu bloquear as correntes com a defesa do Susanoo, mas não pôde comemorar por muito tempo. Ao ver isso, Madara repentinamente lançou um ataque feroz. A força repulsiva do Rinnegan irrompeu, destruindo o Susanoo de Sasuke, e as correntes se conectaram com sucesso às costas de Sasuke. Isto é mal. Natsuki fez uma careta de frustração. Com certeza, às vezes você não pode se acomodar só porque está ganhando. Todos pensavam que o inimigo estava derrotado. Afinal, com exceção de Madara que era realmente perigoso, os outros eram todos controláveis. A 10 Caudas estava sem mãos e pernas e praticamente à beira da morte. Por toda a lógica, não deveria haver nenhuma maneira de reverter a situação. No entanto, até o último instante, a vitória e a derrota nunca estão decididas. Não se pode dar ao luxo de ser descuidado. Como todos acreditavam que a vitória estava garantida, baixaram a guarda, e foi exatamente assim que Madara executou seu contra-ataque desesperado. As correntes da estátua, disparar correntes da boca da estátua demoníaca do caminho exterior.
Era uma técnica especializada para selar bestas com cauda e recuperá-las. Agora que a 10 caudas a estava usando, seu poder era avassalador. As bestas com cauda não conseguiram resistir de forma alguma. E de fato, Sasuke, Naruto, Fu, Gaara e Killer Bee sentiram suas forças se esvaírem à medida que o poder dentro deles era extraído à força. A Jiraiya, Tsunade e os outros empalideceram. Eles avançaram e agarraram as correntes, apenas para sentirem seu próprio chakra sendo drenado no instante em que fizeram contato. Essas correntes eram brutalmente dominadoras. Natsuki não perdeu a compostura. Imediatamente lançou uma bomba de ebulição Vortex contra Obito. Se conseguisse eliminar quem estivesse usando a técnica, o problema se resolveria por si só. Mas no segundo seguinte, Madara saltou de cima e rebateu a bomba de ebulição Vortex com seu leque de guerra, enviando-a de volta para o alvo. Natsuki estendeu a mão e pegou a bomba de ebulição Vortex novamente, usando o Iraishin no Jutsu, técnica do deus voador do trovão, para enviá-la para trás da 10 caudas, onde ela estava posicionada em forma de madeira, só que as costas da 10 caudas estavam pressionadas contra o chão. A bomba de ebulição Vortex, então, apareceu sobre sua barriga e detonou com uma explosão estrondosa. Mesmo assim, a 10 caudas se obrigou a se agarrar e não afrouxou as correntes. Pelo contrário, puxou com ainda mais força, determinada a trazer de volta todas as bestas com cauda. Talvez tenha compreendido, se não os absorvesse, a recuperação seria impossível. Pior ainda, poderia ser morta por essas pessoas. Então precisava se salvar. Enquanto a 10 caudas se debatia desesperadamente, várias bestas com cauda foram arrancadas completamente, fora do controle de qualquer um. Sasuke se sentiu impotente. Kaifu, desculpe. A promessa que te fiz, receio que não poderei cumpri-la. Mas a 3 caudas respondeu, Sasuke, você não vai morrer, então lembre-se de me salvar. Enquanto falava, cortou uma de suas caudas por iniciativa própria e a deixou dentro de Sasuke, algo que havia aprendido deliberadamente antes, na Ilha da Tartaruga, com a 8 caudas Gyuki. Não esperava que fosse realmente útil. Talvez todas as bestas com cauda tenham sentido o perigo agora. Talvez todos estivessem pensando a mesma coisa, e se eles realmente fossem absorvidos pela 10 caudas? O que fariam então? E a resposta de Gyuki foi simples, deixar um rabo dentro do Jinchuriki. Deixe o Jinchuriki viver, para que o Jinchuriki possa salvar a todos mais tarde. As bestas com cauda não confiavam em humanos, mas se a situação realmente chegasse a esse ponto, talvez não tivessem outra escolha. Além disso, no momento, elas estavam se dando muito bem com seus Jinchuriki. Então essa foi a única peça. A besta de 7 caudas e a de 8 caudas tomaram a mesma decisão que a de 3 caudas. Até mesmo a de 9 caudas hesitou sem jeito, antes de finalmente deixar uma cauda para trás. Só Shukaku estava indefeso. Desculpe, pirralho ruivo. Shukaku só tem um rabo. Não posso cortá-lo para você. Você pode acabar morrendo. Mas aqueles dias jogando cartas com você foram bem divertidos. Gaara só sentia culpa. Desculpe, Shukaku. Eu não consegui te proteger. Shukaku ficou em silêncio, e então foi arrastado à força pelas correntes. As outras 4 bestas com cauda eram iguais, arrancadas e puxadas para dentro da 10 caudas. E então a 10 caudas, antes fraca e debilitada, repentinamente começou a mudar. Seus membros se regeneraram e ela se ergueu. Seu corpo antes magro inchou de força, e suas 10 caudas se agitavam descontroladamente como seres vivos. Soltou um rugido ensurdecedor, proclamando seu renascimento e expressando sua alegria. Sua silhueta colossal parecia perfurar o próprio céu, inundando a todos com uma pressão sufocante. Madara caiu na gargalhada novamente. Ha 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 ha. Obito, muito bem. Pela primeira vez, você foi realmente útil. Obito não disse nada, sua expressão sombria e indecifrável. Era óbvio, a 10 caudas havia reunido o poder das 9 grandes bestas com cauda. Mesmo que ainda estivesse incompleto, já era terrivelmente forte. Se alguém se tornasse o Jinchuriki da 10 caudas, poderia obter o poder do sábio dos 6 caminhos. E Obito jamais daria essa oportunidade a Madara, então, a luta interna entre eles estava prestes a começar. A expressão de Natsuki era deplorável. Ele não esperava ser enganado dessa forma. No fim, ele ainda não havia demonstrado urgência suficiente, e foi por isso que cometeu um erro tão grande. Mas pelo menos os Jinchuriki ainda estavam vivos. Espera não. Natsuki apareceu rapidamente ao lado de Gaara e enfiou 10 sementes dos deuses na boca dele de uma só vez. Logo após a extração de uma besta com cauda, a vida do Jinchuriki ainda não se dissipou completamente, e isso também não foi dano espiritual, então as sementes Senzu devem funcionar. Caso contrário, a única opção restante seria revivê-lo com o Rinnegan. Naruto embalava Gaara enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sua voz embargou. Gaara, acorde. Você não pode morrer. Gaara. Todos os outros também pareciam arrasados. Temari, assim como sua irmã, desabou no chão, chorando tanto que mal conseguia respirar. Então, no instante seguinte, Gaara sentou-se subitamente, com os olhos brilhantes e cheio de vigor, sem o menor sinal de ferimento grave. Gaara, você não está morto? Naruto exclamou, chocado. Gaara. Temari se jogou em seus braços, abraçando-o e soluçando incontrolavelmente. Gaara ainda estava atordoado. Eu não deveria ter morrido depois de terem extraído minha besta com cauda? O que está acontecendo? Ninguém entendeu. Todos olharam para o Natsuki porque, naquele momento, parecia que ele tinha dado algo para Gaara comer. Natsuki abriu as mãos. Só um pequeno presente.
É muito precioso. Então não ouse morrer de novo. Se você morrer de novo, não terei como te salvar. Ele não podia falar sobre as sementes dos deuses, porque só lhe restavam umas 90. Entre salvar-lhe mais cedo e salvar Gar agora, ele havia queimado apenas 2 sementes dos deuses no total. 2 feijões inteiros. Foi basicamente como arrancar um pedaço de carne do próprio corpo. Se Gaara não estivesse prestes a morrer, Natsuki jamais os teria eliminado. Foi um desperdício enorme. Ao ouvir isso, todos assentiram solenemente. Algo que podia trazer uma pessoa moribunda de volta era praticamente um remédio divino. Natsuki ter mesmo que uma pequena quantidade já era um milagre. Não havia como ele ter muito mais. Além disso, nenhum deles queria experimentar a morte. Morrer e voltar à vida era ainda mais impensável. Capítulo 410. Então todos olharam para 10 Caudas enquanto ela rugia furiosamente, e por um instante, seus corações afundaram. Até então, eles haviam sido arrogantes demais. Pensavam que a 10 Caudas havia perdido todos os 4 membros, e com Madara e Obito incapazes de levar a melhor, o resultado estava praticamente decidido. Então relaxaram. Os Jinchuriki em particular estavam muito perto da 10 Caudas, e sua guarda não era tão rigorosa quanto antes. Foi isso que deu a Obito a oportunidade perfeita para contra-atacar. Isso nunca deveria ter acontecido. Como shinobi, eles deveriam ter entendido. Até o último segundo, nada está definido. O final nunca é garantido. Qualquer reviravolta pode acontecer. Eles já haviam estado em uma posição dominante antes. E mesmo assim foram atingidos por um contra-ataque desesperado. Então por que não aprenderam a lição? Essa falha também apareceu na história original. Naquela época, Orochimaru reviveu e trouxe vários Hokages consigo. Eles usaram os portões divinos para suprimir a 10 Caudas, suprimiram Madara Edo e até derrotaram o Obito dos 6 caminhos. Todos pensaram que tudo havia acabado, então Zetsu Negro os emboscou e reviveu Madara. Madara reverteu a situação, tornou-se Madara dos 6 caminhos e ativou o Tsukuyomi infinito. É difícil sequer imaginar o desespero daquele momento. Se Zetsu Negro não tivesse apunhalado Madara dos 6 caminhos pelas costas, ninguém sabe como eles poderiam ter vencido. Agora, esse mesmo mau hábito estava produzindo consequências igualmente graves. A 10 Caudas havia absorvido todas as bestas com cauda. Mesmo que ainda lhe faltassem algumas caudas e a 9 caudas sua força ainda era aterrorizante. Tentar intimidá-la como antes. Provavelmente não ia mais funcionar. Rugido. O uivo da 10 Caudas ficou ainda mais alto. E pareceu começar a se manifestar, usando a alteração do céu e da terra. Num instante foi como se o mundo inteiro tivesse sido engolido por nuvens negras, relâmpagos e trovões se bombavam enquanto tornados rugiam, preenchendo a todos com um profundo e sufocante desespero. De volta à base de retaguarda, os shinobi que estavam convencidos da vitória agora estavam aterrorizados além das palavras. Contemplando a 10 Caudas erguendo-se nas nuvens, um após o outro sucumbiram ao desespero. Alguns finalmente compreenderam o significado de fim do mundo, e simplesmente desabaram no chão, desistindo completamente da esperança. Os olhos de Tenten estavam pesados de tensão, mas ainda havia luz neles. Natsuki, você é a mais forte. Você vai vencer, não é? Ela sempre acreditou na força de Natsuki. Não importava o que acontecesse, ele sempre encontrava uma maneira de resolver o problema. Assim como quando Pen invadiu. Diante do avassalador caminho Deva, ninguém conseguia enfrentá-lo, exceto Natsuki. Natsuki havia derrotado Pen e até mesmo repelido Uchiha Tensei. Natsuki se sentia imparável. Então Tenten acreditava que ele venceria. Deste lado, quando todos viram os céus e a terra mudarem, o medo tomou conta de todos. Parecia que as coisas realmente tinham chegado ao pior cenário possível. Então eles viram a 10 Caudas fixar-se em uma direção, diretamente para a base traseira. Ela abriu a boca, cuspiu uma protuberância carnosa semelhante a uma pétala e começou a condensar uma esfera de energia vermelha sobre essas pétalas. O rosto de Tsunade empalideceu. Não, aquela fera guarda rancor. Ela quer exterminar todos na base de retaguarda. No instante em que ela disse isso, todos empalideceram. Natsuki estendeu a mão. Agarrem-me. Todos vocês. Vamos voltar para a base. Vou usar a técnica do deus voador do trovão para mandar aquela esfera de energia para longe. Ninguém hesitou. Mãos se fecharam no braço de Natsuki, e no instante seguinte, com um rápido assobio, todos reapareceram bem na frente de Tenten. A base explodiu em alívio. Natsuki, está tudo bem com todos? Tenten correu para frente. Tenten, não entre em pânico. Natsuki a interrompeu. A 10 Caudas está atacando aqui, o que é perfeito. Eu deixei uma fórmula em seu corpo mais cedo. Vou usar a técnica do deus voador do trovão para devolver a esfera de energia a ela. Tenten assentiu rapidamente e não interrompeu, mas seu olhar permaneceu no ombro de Natsuki. Os olhos de Natsuki estavam fixos na 10 Caudas. No segundo seguinte, um estrondo rasgou o ar, uma colossal esfera de energia vermelha disparou em direção a eles. Até mesmo os mais fracos entre eles conseguiam sentir o horror contido naquela esfera. Se uma bomba de besta com cauda fosse uma arma nuclear, essa coisa poderia ser ainda mais aterrorizante do que uma bomba de hidrogênio. Está chegando. Natsuki controlou a respiração, concentrando o chakra em suas mãos. Então ele saltou diretamente em sua direção. No instante em que sua palma tocou a esfera, ele a transferiu com sucesso. Voxash!
A esfera apareceu abruptamente atrás da 10 Caudas, exatamente no ponto onde a fórmula estava em suas costas. A 10 Caudas congelou por uma fração de segundo, enquanto Madara, Obito, Kabuto, Orochimaru e os demais observavam, de olhos arregalados. Caramba! Bum! Naquele instante, o mundo pareceu ficar em preto e branco. Um rugido violento, uma nuvem em forma de cogumelo que irrompeu no céu, o chão que estremeceu, ventos de furacão que uivaram pelo ar, tudo parecia que o próprio mundo estava desmoronando sob a pressão. Na parte de trás da base, todos ficaram boquiabertos, olhando para a cena em completo silêncio. Seus queixos praticamente caíram no chão, ninguém sequer se lembrou de recolhê-los. Foi simplesmente chocante demais. Se aquela esfera de energia tivesse atingido a base, todos teriam sido dizimados. E nesse ponto, não haveria mais necessidade de se preocupar com uma catástrofe no mundo Shinobi, porque todos já estariam mortos. Ei, vocês acham que a 10 Caudas explodiu no próprio ataque? Perguntou alguém. Quem sabe? Espero que sim. E espero que Madara e Obito também tenham sido explodidos. Aí a guerra finalmente acabaria, respondeu alguém. Provavelmente era esse o desejo de todos. Essa guerra foi assustadora demais. Comparadas a ela, as hordas de Zetsu Branco e o exército Edo Tensei de antes não eram nada. Ninguém queria lutar contra monstros assim. Mesmo que você sobrevivesse, provavelmente ainda ficaria tão assustado que os pesadelos fugiriam de você à noite. Então, um grito estridente veio de dentro da nuvem em forma de cogumelo, não muito longe dali. Todos ouviram. Seus semblantes se fecharam em severidade. Nem isso os matou. Aqueles monstros eram realmente absurdamente difíceis de abater. Pensando bem, fazia sentido. Antes, mesmo quando ainda era a estátua demoníaca do caminho exterior, a coisa tinha sido tão maltratada a ponto de perder membros, e mesmo assim não tinha morrido. Claro que era teimosamente resistente. Em pouco tempo, a nuvem em forma de cogumelo se dispersou repentinamente em alta velocidade, o 10 Caudas estava usando suas caudas retorcidas para abanar o ar, soprando a fumaça com força. As figuras de Madara e Obito também surgiram. Madara jogou a cabeça para trás e riu. Ha 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 ha. Quase pensei que estávamos perdidos. Natsuki, você realmente sabe jogar. Usar a própria esfera de energia da 10 Caudas para explodir a 10 Caudas. Aquele deus voador do trovão é realmente insano. Natsuki soltou uma risada fria, sua voz ecoando. Você é o verdadeiro velho tarado. Isso nem te matou? Por que você não morre logo? Madara respondeu, meu objetivo ainda não foi alcançado. Como eu poderia morrer? Agora a 10 Caudas está completa. Ainda faltando um pouco, talvez, mas quando eu me tornar o Jinchuriki da 10 Caudas, ainda terei a chance de entrar no reino do sábio dos 6 caminhos. Ainda posso ativar o Tsukuyomi infinito. E então o mundo se tornará um mundo perfeito, apenas vencedores, apenas paz, apenas amor. Mundo perfeito? Quem ele pensa que é? Algum imperador que desafia os céus e que pode decidir a eternidade com um só golpe? Natsuki não se deu ao trabalho de discutir. Ele se concentrou sentindo a fórmula que havia aplicado na 10 Caudas. E descobri que ainda estava lá. Como esperado, a menos que você tivesse um poder do nível dos 6 caminhos, não seria possível eliminar a fórmula do deus voador do trovão. Mesmo depois que a 10 Caudas foi reduzida a uma massa sangrenta, a fórmula permaneceu após sua regeneração. Foi quase bom demais. Conan, onde estão aqueles seus 600 bilhões de selos explosivos? Entregue-os. Tem um show para apresentar. Capítulo 411. Conan ficou paralisada por um instante, depois despejou decisivamente todas as suas bombas explosivas na frente de Natsuki, empilhando-as como uma pequena montanha. Felizmente não foi como na história original, onde era um mar inteiro. Conan usou a técnica de liberação de papel junto com etiquetas explosivas como camuflagem. Na realidade, quando você empilhava as etiquetas, não era tão absurdo assim. Então vamos explodir tudo de novo? Os grandes olhos de Tenten brilharam. Sim, a fórmula que deixei para trás ainda está lá, então posso explodi-la mais uma vez. Natsuki explicou apressadamente, a 10 Caudas é perigosa demais. Se pudermos atacar à distância, melhor ainda, então estou pensando em usar a técnica suprema da conversa de dinheiro. Só não sei se 600 bilhões de etiquetas explosivas conseguem igualar o poder daquela esfera de energia vermelha de antes. Se ela ainda não morrer depois disso, teremos que nos aproximar. E isso será 100 vezes mais perigoso. Todos ficaram em silêncio. A verdade é que ninguém se sentia confiante. 600 bilhões de etiquetas explosivas pareciam um número absurdo, mas uma etiqueta explosiva ainda era apenas uma etiqueta explosiva, seu poder era fixo. Não importava quantas você tivesse, ainda seria difícil comparar com a energia bruta da 10 Caudas. Às vezes, a mera quantidade simplesmente não era suficiente para produzir um salto qualitativo. Se eles conseguissem matar aquela fera de longe, seria obviamente o ideal. Ninguém queria lutar contra algo assim de perto. Natsuki espalhou chakra sobre a vasta massa de etiquetas explosivas e então fixou o alvo na fórmula. Seu transporte e detonação do deus voador do trovão foram executados em um movimento suave e perfeito. Ali Madara praticamente flutuava em orgulho. A 10 Caudas estava completa, e seu objetivo finalmente estava ao seu alcance. A expressão de Obito era sombria, claramente calculando algo. Orochimaru, entretanto, havia desaparecido em algum lugar. Kabuto havia retornado, e no momento em que viu a imensa pilha de selos explosivos aparecer atrás da 10 Caudas, sua voz ficou estridente. Não, de novo não. Buon.
outra gigantesca nuvem em forma de cogumelo surgiu. A besta de 10 caudas, juntamente com os outros 3, foi engolida pela explosão terrível. Até mesmo os gritos da 10 caudas foram abafados pelo estrondo da explosão. O vendaval que ela provocou ainda atingiu a base principal das forças aliadas, mas desta vez as pessoas lá presentes sentiram apenas uma coisa. Ainda assim, não era grande o suficiente. Se a explosão fosse maior, talvez, só talvez, finalmente matasse a 10 caudas. Passou-se meio-dia. A nuvem em forma de cogumelo se dissipou novamente, e a 10 caudas ainda estava lá, mas, comparada à última vez, parecia absolutamente deplorável. Observando atentamente, várias de suas caudas pareciam ter sido arrancadas, e seu corpo era uma massa disforme de carne e sangue dilacerados. Claramente, os 2 bombardeios surtiram efeito. No mínimo, o avião não estava tão arrogante quanto logo após ser reativado. Chegou a parecer lamentável. Não que alguém tivesse pena disso. E também não se atrevia mais a expelir esferas de energia, porque sabia que alguém poderia realocá-las de volta para perto dela. Isso seria explodir a si mesma. E recusou-se terminantemente a fazer isso. Aquele monstro maldito. Como é que ainda está vivo? Droga! Como é que a gente vai matar uma coisa dessas? Não temos escolha, temos que subir lá e lutar. Seja como for, atacamos primeiro e vamos descobrindo como fazer. Os Shinobi aliados estavam em alvoroço, mas pelo menos não estavam em pânico como antes. Talvez fosse porque estavam desesperados demais naquele momento, eles só queriam um último ataque decisivo, para não se arrependerem de terem sobrevivido a tudo aquilo. Havia também pessoas calmas, mas nenhuma delas falava. Estavam pensando, buscando um caminho a seguir. E então, naquele exato momento, Orochimaru apareceu, um visitante indesejado. Precisa de ajuda? Perguntou Orochimaru, caminhando lentamente para a frente. Orochimaru? Seu desgraçado! Tsunade exclamou irritada. Vamos lá, não fique tão nervosa. Orochimaru tinha uma expressão quase conciliadora. Você viu como eu agi antes. Eu disse que estava considerando se apoiaria Madara, e agora está claro, escolhi não apoiá-lo. Tsunade e os outros não acreditaram nem por um segundo. Você acha que vamos acreditar em você só porque você diz isso? Nós tínhamos a vantagem, e foi você quem envolveu 4 Hokages nisso e causou toda essa confusão até virar um desastre. Agora que Madara está em vantagem, há ainda menos motivos para você vir para o nosso lado. Isso é obviamente uma armadilha. O quê? Você está tentando recuperar a perna decepada da estátua demoníaca do caminho exterior? Ou está tentando roubar o corpo de Sasuke e Neji? Era óbvio. Ninguém confiava em Orochimaru. Não houve nenhum aviso, nenhum presságio, nada. Principalmente não num momento como este, quando Madara claramente tinha vantagem. Mudar de lado agora não oferecia nenhum benefício a Orochimaru, então como alguém poderia acreditar nisso? Mas Orochimaru não se apressou. Em vez disso, olhou para Tsunade e Jiraiya. Vocês 2 me entendem melhor. Devem saber que meu sonho sempre foi aprender todos os jutsus, e então buscar o segredo da imortalidade. Sou uma pessoa má com certeza, mas não tenho interesse em destruir o mundo. Eu os ajudei antes porque queria tomar posse dos corpos de Sasuke e Neji, só isso. Seus olhos se estreitaram, brilhando. No entanto, estou interessado na verdade que você mencionou, Tsunade. Se a verdade for realmente o que você diz, se Madara foi enganado e ativar o Tsukuyomi infinito significa o fim do mundo, então não tenho mais interesse em apoiá-lo. Se os Shinobi forem exterminados e todos os humanos se transformarem em Zetsu branco, que sentido terá este mundo? Ninguém respondeu. Ninguém acreditou nele. Não se pode confiar em uma cobra. Confie nela uma vez e você poderá encontrar presas em sua garganta. Mas Jiraiya era um homem emotivo e claramente as palavras de Orochimaru o haviam tocado. Ele invocou um pergaminho enorme e o jogou para Orochimaru. Então, aqui está a verdade. Leia e decida. Orochimaru pegou o pergaminho, abriu-o e leu-o rapidamente. Então, seu rosto se iluminou com um sorriso de satisfação. Então é assim mesmo, hehehe. Que fascinante. A risada rouca e gélida fez com que muita gente ficasse arrepiada. Mas Orochimaru estava claramente de bom humor. Então está aí a verdade do mundo, a origem do chakra, os olhos do sábio, o corpo do sábio, tudo. Sua língua se moveu brevemente, quase inconscientemente. Interessante. Muito interessante. Mas minha pesquisa ainda não terminou. Então esse Tsukuyomi infinito, esqueça. Não tenho interesse em um mundo shinobi cheio apenas de Zetsu branco. E certamente não pretendo me tornar um deles. O olhar de Tsunade permaneceu duro. Belas palavras. Por que alguém acreditaria em você? Orochimaru balançou a cabeça. Você não precisa acreditar em mim. Vou entrar na luta e fazer o que puder. Só isso. Natsuki o observava atentamente. Ele realmente acreditou em Orochimaru, porque para Orochimaru, o mundo pacífico de Madara não tinha nenhum apelo, e o mundo shinobi repleto de Zetsu branco não tinha nenhum valor para a pesquisa. Então não foi que Orochimaru tivesse se arrependido. Ele simplesmente não apoiava o plano de Madara. Pelo menos por enquanto, isso tornou temporariamente utilizável. Natsuki não disse nada disso em voz alta. Ele apenas entregou um pergaminho para Tsunade. Tsunade-sama, o primeiro Hokage está selado aqui dentro. Se você acha que Orochimaru é confiável, então liberte os Hokages e use-os como apoio. A decisão é sua. Eu escolho confiar no seu julgamento, Tsunade-sama. Tentem assentir com firmeza. Eu também. Confio no seu julgamento, Tsunade-sama. Um após o outro, os demais concordaram, aumentando ainda mais a pressão esmagadora sobre Tsunade.
Mas não havia tempo para hesitar, porque a 10 Caudas começou a se mover. A 10 Caudas separou-se de um enorme enxame de clones e os enviou em direção às forças aliadas. Talvez não ousasse mais cuspir uma esfera de energia, mas ainda era capaz de massacrar pessoas com sua superioridade numérica. Capítulo 412. Natsuki não disse mais nada. Ele simplesmente avançou direto para a 10 Caudas. Seus alvos eram a 10 Caudas ou Madara. Apenas essas duas ameaças exigiam sua intervenção, todo o resto não. Havia pessoas designadas para isso. Mas Tenten, Sasuke, Neji, Shino, Naruto, Fu, Conan e os outros o seguiram imediatamente. É melhor parar de falar e simplesmente abrir caminho à força. Quanto a confiar em Orochimaru, essa decisão cabia a Tsunade. Eles não precisavam pensar demais nisso. Em pouco tempo Natsuki encontrou o primeiro clone da 10 Caudas. Ele desembainhou a espada demoníaca, 1000 lâminas e decepou sua cabeça com um único golpe, sem sequer diminuir o ritmo. Atrás dele, Tenten trocou para o conjunto de 4 peças da Vila Ninja Artesã. A espada telescópica Olho de Dragão em suas costas disparou para estrangular e dilacerar. A espada Pavão em sua mão esquerda cavalgou o vento e a espada de luz em sua mão direita cuspiu fogo. Ela avançou como uma avalanche. Sasuke não era mais lento, com um flash corporal relâmpago sob seus pés e a Kusanagi em mãos. Sua velocidade de ataque mal ficava atrás da de Natsuki. Neji corria com as 2 palmas das mãos estendidas repetidamente. Cada clone da 10 Caudas que ele atingia voava pelos ares como lixo, completamente incapaz de revidar. Quanto a Shino, seu movimento corporal cintilante era igualmente rápido, e cada vez que passava por um clone, ele apenas desferia um soco leve, como se não fizesse nada. Na realidade, ele inseria insetos parasitas no corpo do clone. No momento em que se movia, o clone inchava por dentro e se desfazia. Fu, Naruto e Conan também demonstraram suas especialidades. Observando da retaguarda, os shinobi da base se enfureceram instantaneamente. Deixaram de hesitar e tomaram a decisão: atacar. Por sorte, a voz estrondosa de A conseguiu se fazer ouvir em meio ao caos. Todos os shinobi formem-se de acordo com as designações originais de esquadrão de suas vilas. Ataquem como esquadrões. Quem estiver com pouca força não lute sozinho. Agora iniciem o ataque. Matem, matem, matem. Os shinobi possuíam superpoderes, e sua disciplina não era inferior à dos soldados. Em pouco tempo todos se reagruparam em seus respectivos esquadrões da vila e avançaram em 3 linhas para enfrentar os clones da 10 Caudas de frente. Havia clones demais. Natsuki e os outros abriram caminho através de onda após onda, mas ainda assim não conseguiram eliminar todos. Então as hordas restantes sucumbiram às dezenas de milhares de shinobi que estavam atrás deles. Natsuki não olhou para trás. Continuou avançando e logo alcançou a própria 10 Caudas. Ele ativou o modo sábio e lançou uma bomba de ebulição de vórtice supermassiva. Mas no instante seguinte, a 10 Caudas ergueu a mão e deu um peteleco, afastando casualmente a bomba de ebulição Vortex, como se estivesse espantando uma formiga. A bomba de fervura atingiu o chão com força e caiu entre vários clones, esmagando-os e imobilizando-os instantaneamente. A sobrancelha de Natsuki se contraiu. Então, uma vez que tenha reunido o poder de todas as bestas com cauda, estará realmente em outro nível. Para ela, minha bomba de ebulição Vortex provavelmente será apenas um arranhão. Mesmo o canhão de trilho pode não fazer muito efeito. Isso complicou as coisas. Se ele não conseguia causar dano, como ia matá-lo? Talvez fosse hora de usar algo que ele vinha guardando. Tenten chegou atrás dele, encarando a enorme forma da 10 Caudas. O medo se insinuou em seu rosto. Natsuki, quão ruim é? Natsuki estendeu o braço para impedi-la. Tenten, esta 10 Caudas é perigosa. É difícil causar dano significativo, e mesmo as ferramentas dos 6 caminhos podem não funcionar. Não se aproxime a menos que seja necessário. Tenten parecia um pouco desanimada, mas sabia que não era a hora de forçar a barra. Ela forçou um sorriso. Pensei que finalmente poderia lutar ao seu lado, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Dito isso, posso derrotar o Kabuto, não é? Natsuki fez um sinal de positivo com o polegar. É isso aí. O Kabuto é seu. Não restavam muitos inimigos. A 10 Caudas e Madara não eram alvos que Tenten pudesse atingir de forma realista. A intangibilidade de Obito precisava ser neutralizada por Kakashi. Isso deixava apenas Kabuto. Kabuto possuía um Rinnegan, mas apesar de tudo que havia acontecido até então, ele ainda não parecia capaz de liberar seu verdadeiro poder. Então, deixar Tenten lidar com ele fazia sentido. Shino chegou por perto. Vou com a Tenten. O Kabuto é estranho. Se ela ficar sozinha, não vou me sentir bem com isso. Natsuki assentiu com a cabeça, agradecido. Então, conto com você. Shino acenou com a cabeça de forma fria e simples, e os dois seguiram em direção a Kabuto. O olhar de Natsuki fixou-se em Madara. Madara e Obito estavam perto da 10 Caudas, como se estivessem avaliando quem se tornaria seu Jinchuriki. Mas era óbvio que os dois não chegariam a um acordo. Obito queria se tornar o Jinchuriki da 10 Caudas. Ele não tinha intenção de reviver Madara. Madara provavelmente já havia adivinhado isso desde o início, então não pareceu surpreso. E um corpo Edo Tensei também poderia se tornar um Jinchuriki, então ele não tinha motivos para entregar a oportunidade a Obito.
Eles já estavam conspirando um contra o outro. Agora era apenas uma questão de quem jogaria a melhor carta. E nas sombras, Zetsu Negro também tramava, atualmente do lado de Madara, pois não acreditava que Obito pudesse ter sucesso e favorecia o mais forte Madara. Natsuki não se importava com nada disso. Ele avançou rapidamente e diminuiu a distância. Madara se virou com o leque de guerra ainda na mão. No instante em que viu Natsuki, ele riu. Ha 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 ha. Natsuki, você voltou. Então vamos lutar de novo. Mas você está fadado a perder. A 10 caudas está completa. A maré não pode mais ser parada. Natsuki balançou a cabeça. Se eu matar vocês dois, essa maré de vocês não passa de uma grande mentira. Muito bem dito. Mas mesmo que você seja forte, me matar não será tão fácil. Ah, é? Os olhos de Natsuki se aguçaram. Então, 8 portões, portão 7. Abra-se. Uma onda de aura azul explodiu de seu corpo, como a de um super saiyajin deus azul, e sua presença aumentou instantaneamente. Uma pressão imensa se abateu sobre Madara e Obito. Portão 7. Madara não se atreveu a subestimá-lo. Anteriormente, o 7º portão de Might Guy havia lutado de igual para igual com ele. E o 6º portão de Natsuki já havia alcançado o mesmo nível que Guy. O que significava que o 7º portão de Natsuki seria ainda mais aterrorizante. Se ele deixasse sua imaginação correr solta, Natsuki poderia até ser comparável a um Jinchuriki Otsutsuki no nível Kage. Parecia ridículo, e ainda assim, Madara sentiu um impulso perturbador de acreditar nisso. Rachadura. No instante em que o pé de Natsuki atingiu o chão, ele desapareceu. Quando reapareceu, já estava diante de Madara. Um único chute atravessou o abdômen de Madara. Madara e Obito olharam fixamente, com os olhos arregalados em choque. Rápido demais. Forte demais. Seus olhos não conseguiam acompanhá-lo. Seus corpos sequer conseguiam reagir. Shiha Tensei. Rugiram juntos, liberando uma explosão de força repulsiva. Mas Natsuki desapareceu novamente. Na próxima vez que apareceu, ele estava no flanco de Madara. Seu punho atravessou a barreira de força repulsiva, depois pulverizou Susanoo com um golpe subsequente e, finalmente, apagou metade da cabeça de Madara em uma chuva de poeira e sangue. Obito recuou em pânico e tentou fugir, mas o olhar de Natsuki já o havia fixado. O punho de Natsuki estava ali. A barreira repulsiva rompeu-se novamente. E a pressão daquele soco distorceu o próprio espaço, fazendo com que a intangibilidade de Obito falhasse. Capítulo 413. Bang! A cabeça de Obito explodiu na hora. No entanto, Natsuki sentiu imediatamente que algo estava errado. Ele só não conseguia identificar o que. Ele encarou o cadáver no chão, que desapareceu um instante depois. Até o sangue sumiu junto, como se o que ele acabará de ver fosse uma ilusão. Mas Natsuki não podia ser pego em genjutsu. No segundo seguinte, Obito apareceu à distância. Ele parecia aterrorizado enquanto encarava o Natsuki. Chegou até a levantar a manga e olhar para o braço, onde um Sharingan ali implantado se fechava lentamente. Parece que por precaução escondi olhos extras no meu corpo. Izanagi, hein? Natsuki bufou. Tudo bem, você escapou da morte uma vez. Mas por quanto tempo acha que consegue manter isso? O sorriso de Natsuki se transformou em uma expressão de desprezo. Ele não teve um pingo de misericórdia por alguém como Obito. Kamui esconde as lágrimas, é? Destruir o mundo por Rin, é? Pessoas assim merecem ser eliminadas. Madara também havia se regenerado. Ele aumentou a distância entre ele e Natsuki, mas ainda ria. Ha 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 ha. Se eu não fosse um corpo Edo Tensei, teria morrido 2 vezes agora mesmo. Natsuki, quando se trata de taijutsu, eu, Madara, digo que você é o verdadeiro mestre. TCH, me poupe. Natsuki mudou de posição. Conversar não vai te salvar. Agora morra. Ele estava prestes a se mover. Voxash! Apareceram várias figuras. Hashirama Senju, Tobirama Senju, Minato Namikaze. Parecia que Tsunade havia decidido confiar em Orochimaru, liberando 3 Hokages como reforços. Quanto a Hiruzen, o terceiro ainda estava selado dentro da cabaça vermelha de Tenten e ainda não havia sido libertado. Madara avistou seu melhor amigo instantaneamente e rugiu, com os olhos em chamas. Hashirama, eu estava te esperando. Hashirama apontou para ele. Seu idiota, espere a sua vez. Madara ficou rígido, claramente chocado por seu melhor amigo sequer lhe dar atenção primeiro. Mas então ele realmente ficou ali obedientemente, como se estivesse esperando Hashirama terminar o que quer que estivesse fazendo antes de vir lidar com ele. Tobirama se virou para o Natsuki. Pirralho, eu não pensei que você fosse ficar tão forte. Eu te subestimei. Natsuki deixou o 7º portão aberto temporariamente. Mantê-lo aberto por muito tempo era uma agonia. Só um trunfo na manga. Eu estava segurando-o, mas agora não posso mais. 8 portões era perigoso. Quanto mais os portões se abriam, mais brutal era a força que o corpo tinha que suportar. Portanto, mesmo com o 6º portão, Natsuki não o mantinha ativo constantemente. E o 7º portão era algo que ele considerava como o último recurso, porque seu corpo, fortalecido pelo treinamento na câmara de gravidade, havia se tornado absurdamente forte, muito além do de Gai. Com apenas o 6º portão, ele já conseguia enfrentar um monstro de nível Super Kage como Madara. Assim que abriu o 7º portão, ele atingiu um nível comparável ao de Gai ao abrir o portão da morte. Mas a dor também se multiplicou catastroficamente, então, a menos que fosse um momento crítico, ele não a tocava. Então os 3 Hokage-sama são nossos reforços? Perguntou Natsuki. Certo. O sorriso de Minato estava radiante como sempre, aberto e otimista.
Orochimaru escolheu apoiar as forças aliadas, então Tsunade-sama nos libertou. Agora, lutaremos juntos contra aquela coisa enorme. Natsuki olhou para Madara e Obito. Esses dois são a causa principal. Devemos eliminá-los primeiro. Quanto a 10 caudas, se eu usar todo o meu poder, talvez consiga feri-la. E honestamente prefiro destruí-la a suprimi-la. Ah, é? Hashirama balançou o braço, com a naturalidade de uma montanha em movimento. Então vá testar. Nós seguraremos esses dois. Tobirama franziu a testa. Irmão mais velho. Mas Hashirama apenas riu. Confiança é uma coisa boa nos jovens. Devemos apoiá-la. Além disso, aquele trunfo dele é realmente forte, não é? A 10 caudas é uma catástrofe. Comparado a selá-la, acho que destruí-la também é melhor. Deixe-o ir. Se ele falhar, nós interviremos. Tobirama finalmente parou de protestar, e Minato assentiu com a cabeça. Natsuki não hesitou mais. Lançou um olhar frio para Madara e Obito, e então correu direto para 10 caudas, abrindo o 7º portão novamente no meio da corrida, estilhaçando a terra enquanto saltava para o céu. Madara deu uma risadinha. A 10 caudas é o corpo combinado das 9 bestas com cauda. O 7º portão de Natsuki pode ser forte, mas para ferir a 10 caudas ele, crocante. O soco de Natsuki arrancou o braço da 10 caudas que vinha em sua direção. A voz de Madara se calou no meio da frase. Pela primeira vez, nem ele conseguiu esconder o choque. A força de Natsuki ainda excedia sua imaginação. Ele o quê? Perguntou Hashirama, virando a cabeça na direção de Madara. Hashirama rosnou Madara. Madara respondeu Hashirama. Os dois antigos amantes trocaram olhares, a intenção de batalha surgindo em uníssono. Então eles saltaram para o lado e criaram distância. Basicamente aconteceu assim. Madara desdobrou um Susanoo perfeito. Hashirama. Hashirama liberou Buda da liberação de madeira. Madara. E então seus dois mechas gigantes se chocaram um contra o outro. O céu e a terra se rachando não era novidade. Nada de novo. Tobirama olhou de relance, esfregou a testa por causa da dor de cabeça e depois voltou a olhar para Obito. Então seu pirralho Uchiha malvado. Você quer viver ou quer morrer? Minato tentou a persuasão. Obito, pare. Você não pode vencer. Mas Obito apenas balançou a cabeça. Ele não disse uma palavra. E esse silêncio deixou os dois Hokages do tipo velocidade ainda mais convictos disso. Um vilão que se recusava a se arrepender só tinha um destino possível. Minato podia parecer frágil, mas matava com frieza. Ninguém que ascendeu à proeminência na Terceira Grande Guerra Ninja era um santo de coração mole. Mesmo que Obito tivesse sido seu aluno, Minato não precisava poupá-lo. Afinal, as ações de Obito levaram às mortes de Minato e Kushina, e forçaram Naruto a suportar mais de uma década de solidão. Independentemente dos motivos que Obito tivesse, ferir os outros continuava sendo ferir os outros. Sim, ele teve que morrer, e então Kakashi chegou de repente. Minato-sensei, segundo Okage-sama, vocês poderiam me deixar tentar falar com o Obito mais uma vez. Tobirama não aprovou. Ele se recusa a se arrepender. Conversar é inútil. Mas Minato não conseguiu evitar ser gentil com seu aluno. Tudo bem, tente mais uma vez. Se ele ainda não voltar atrás, então não vamos nos conter. Obrigado, Minato-sensei, disse Kakashi aliviado. Ele caminhou em direção a Obito com uma expressão complexa. Obito, não continue fazendo isso. Se a Rin visse você assim, ela também não ficaria feliz. Obito baixou o olhar. Então, no instante seguinte, ele se lançou para perto, e usou Kamui para arrastá-los para dentro do espaço. A expressão de Minato se fechou bruscamente. Droga, fomos enganados. Tobirama manteve a calma. Eu te disse, conversar era inútil. Agora Kakashi vai sofrer as consequências. Minato suspirou, impotente. Ele havia se abrandado por um momento, pensando que Kakashi poderia conseguir chegar até ele. Quando eram crianças, Obito e Kakashi eram próximos. Parece que o tempo realmente pode mudar tudo. Capítulo 414. No campo de batalha principal, os shinobi das forças aliadas lutavam contra os clones da 10 caudas em formações de esquadrão. Cada clone da 10 caudas era enorme e inchado, a maioria tinha entre 3 e 4 metros de altura, era repugnantemente carnuda. E o jeito como corriam fazia as pessoas lembrarem dos titãs, com seus movimentos estranhos e desajeitados. Ainda assim, os esquadrões aliados lutaram com ímpeto crescente, enfrentando os clones em um frenesi de sangue e adrenalina. Por aqui, o esquadrão Inushika-Sho estava no meio da ação. Técnica de imitação de sombras. Jutsu de expansão parcial. Ban. Quando o punho gigantesco de Shoji desferiu um golpe certeiro, o clone da 10 caudas que estava preso pela sombra de Shikamaru foi esmagado. Quanto a Ino, as técnicas secretas do clã Yamanaka não eram muito úteis nessa situação. Então ela se concentrou em analisar o campo de batalha e alertar seus companheiros de equipe. Perto dali, uma família de 3 pessoas cavalgava o caos com seus cães ninjas. Presa sobre presa, Kiba lutou ao lado de sua mãe, Sumi, e sua irmã, Ana, coordenando-se com seus cães para liberar a técnica secreta do clã. 3 brocas giratórias atravessaram 3 clones da 10 caudas em rápida sucessão. A confiança de Tsumi praticamente transbordava. HMPH. A 10 caudas não é nada comparada à presa sobre presa. A testa de Kiba se contraiu. Essa é a minha mãe. Na realidade, o Fangover Fang não era um golpe infalível. Do início ao fim de sua carreira, ele nunca mudou de verdade. Ótimo para eliminar adversários fracos, mas no momento em que você se deparava com algo realmente forte, deixava de ser suficiente.
Mas Tsumi continuou arrogante mesmo assim, provavelmente uma ilusão típica de dono de cachorro. Quanto ao motivo de Kiba não ter sido designado para fazer dupla com Hinata, era simples. Shino não estava presente. E o time 8 foi originalmente criado mais para reconhecimento. No momento, o campo de batalha precisava de combate mais do que de reconhecimento, então fazia mais sentido que Kiba se juntasse ao seu próprio grupo Anbu. Hinata estava atualmente com seu pai, Yashi, junto com vários outros membros poderosos do clã Hyuga. Eles formaram uma grande unidade, eliminando inimigos rapidamente enquanto permaneciam agrupados em torno de Neji, aterrorizados com a possibilidade de algo acontecer à maior esperança do clã. Mas após as reformas Hyuga, o clima geral no clã tornou-se positivo. Mesmo muitos membros do ramo principal, que antes raramente deixavam o complexo, agora lutavam ativamente na linha de frente, não ficando nada a dever nada aos membros do ramo secundário. E honestamente, o punho gentil do clã Hyuga era realmente forte. Mesmo Hinata, que ainda era comparativamente mais fraco, conseguiu quebrar um clone da 10 caudas após usar o golpe dos 8 trigramas e 64 palmas. A geração mais antiga, como Yashi, lutava com maestria sem esforço. Uma única rotação podia arremessar um clone da 10 caudas para longe, e o clã Hyuga se movia pelo campo de batalha com uma liberdade quase arrogante, exibindo sua força para todos que assistiam. É claro que o mais deslumbrante ainda era Neji. Por onde passavam os 8 trigramas 64 palmas de vácuo dos deuses de Neji, os clones da 10 caudas voavam como gafanhotos, seus corpos se despedaçando enquanto morriam, completa e totalmente. Equipes de outras aldeias passaram por ali e não resistiram a fazer um sinal de positivo. Como era de se esperar do prestigiado clã Hyuga, isso é insano. Mas na verdade não era o clã Hyuga como um todo que era ridículo. Era Neji. Havia também uma unidade conjunta da equipe 7 e da equipe Gai. Sakura, Sai e Lee formaram um trio sob a liderança de Gai, avançando em alta velocidade. 3 dos clones estranhos com seus movimentos desajeitados bloquearam seu caminho, mostrando presas e garras afiadas. Mesmo sem técnicas, seus corpos maciços por si só exerciam uma pressão considerável. Furacão de folhas. Lee e Gai os enfrentaram de frente com chutes rápidos e certeiros. Mas o corpo de Gai ainda estava em fase de recuperação, então ele não conseguia usar toda a sua força, e não conseguiria derrotá-los com um único golpe. Sakura entrou em ação com uma força monstruosa, desferindo um soco que fez um clone da 10 caudas cambalear para trás. Ela sempre teve esse talento para a força bruta, e depois de 2 anos treinando com Tsunade, sua força cresceu rapidamente. Mas ela não era iludida, ela não havia despertado para algum estado lendário, e não achava que tinha alcançado Naruto e Sasuke. Naruto e Sasuke estavam melhorando rápido demais. Para Sakura diminuir essa diferença estava se tornando cada vez mais difícil. Nesse ponto, ela nem sequer podia mais se aliar a eles, porque os dois estavam lutando perto do corpo principal da 10 caudas, e aquele era um campo de batalha no qual ela simplesmente não podia entrar. Super pergaminho da besta. Sai esboçou rapidamente vários tigres enormes. No instante em que ganharam vida, avançaram e ajudaram a acabar com os 3 clones que estavam amarrados. Após a morte de Danzo, Sai se libertou completamente do controle da raiz e finalmente conseguia se dar bem com todos normalmente. O único problema era sua língua afiada. Ele ainda tinha língua afiada, e Sakura ainda o repreendia ocasionalmente por isso. E como Naruto e Sasuke eram tão impressionantes, Sai muitas vezes parecia menos imponente em comparação. Mas aqui neste campo de batalha, o Super Beast Scroll finalmente estava tendo a chance de brilhar. Mesmo assim, a equipe 9 brilhava ainda mais. Mesmo que Natsuki já tivesse deixado o time 9, e mesmo que a Oba não os liderasse mais e a Kurama, Tomoya Yamashiro e Megumika ainda estavam abrindo caminho entre os inimigos. Os 3 enfrentaram 5 clones da 10 caudas simultaneamente. Tomoya usou a técnica de dispersão dos 1000 corvos para perturbar e desestabilizar. Megumi usou vinhas de água para imobilizar e conter. E Akumo, calma e elegante, pintou sem pressa, finalizando em poucos traços. 5 raios caíram. 5 clones da 10 caudas caíram mortos instantaneamente. A velocidade com que eles matavam era absurda. E Akumo era realmente forte. Ela havia alcançado o nível de Jonin de elite. Tomoya e Megumi estavam um pouco atrasados, mas seus papéis eram diferentes. Um se inclinava para a coleta de informações, a outra para o ninjutsu médico. O apoio entre eles era excelente e a sinergia, impressionante. E Akumo, Tomoya, aferidos ali. Vamos ajudar. Megumi não havia se esquecido de sua responsabilidade como médica. Claro, disse Akumo gentilmente com um sorriso suave. Como sempre, Tomoya explora, eu protejo e Megumi cuida dos lanches. Tomoya, no entanto, parecia distraído. Seus olhos insistiam em se voltar para o corpo principal da 10 caudas. Ele sabia que Natsuki era forte, mas não conseguia conter a preocupação. Com quem você acha que o chefe está brigando agora? Megumi sorriu. O chefe está definitivamente lutando contra o inimigo mais forte. É o que ele sempre faz, na linha de frente sempre. Ele até conseguiu imobilizar Madara no chão e esmagá-lo contra a terra. Isso era verdade, mas mesmo assim, Tomoya não respondeu. Ele apenas continuou olhando fixamente, e então finalmente avistou Natsuki. Eu o vejo. Ali. O chefe está dando uma surra na 10 caudas, gritou Tomoya praticamente vibrando de empolgação. E Akumo e Megumi olharam imediatamente.
Eles viram Natsuki saltar e esmagar uma das mãos da 10 caudas, transformando-a em uma explosão de sangue. Então, com um chute giratório de 3.600 graus, ele conseguiu chutar a gigantesca 10 caudas para longe do chão. A besta de 10 caudas tinha facilmente mais de 1.000 metros de altura, com uma massa que devia ser aterradora. E mesmo assim, Natsuki chutou a besta para o ar. Foi algo completamente ridículo. O sorriso de Yakumo tornou-se doce e orgulhoso. Chefe é chefe. Ele é o mais forte. Tomoya e Megumi assentiram com veemência. É isso aí. O chefe é o mais forte. Naquele instante, após lançar a 10 caudas ao ar com um chute giratório, Natsuki não parou nem por um segundo. Ele desferiu soco após soco, comprimindo o ar em rajadas poderosas que atingiam a 10 caudas repetidamente. Por mais resistente que fosse seu corpo, a 10 caudas ainda apresentava marcas visíveis, socos em sua carne, enquanto uivava e gritava de dor. Capítulo 415. A 10 caudas reconheceu Natsuki claramente. No momento estava aterrorizada e consumida pelo ódio. Provavelmente não conseguia entender como, depois de engolir todas as bestas com cauda e atingir o que deveria ter sido seu auge absoluto, ainda estava sendo derrotado por esse humano. Desde o momento em que esse homem apareceu, ele arrancou uma das pernas da criatura. Depois disso, ele continuou arrastando pessoas para batalhas cujo objetivo era matá-la de vez. Cada braço decepado, cada perna quebrada, tudo estava ligado a ele. Se não fosse absurdamente difícil de matar, teria sido apagado há muito tempo. Não teria tido qualquer chance de recuperar sua força total. Hoje deveria ter sido seu dia de liberdade, o seu dia de fúria, porque finalmente foi restaurado. E no entanto, esse ser humano estava ali novamente, derrubando-o novamente. Então por quê? Porque esse ser humano é tão forte? Não podia simplesmente ficar ali parada e aceitar. Teve que revidar. A 10 caudas rugiu. Suas caudas danificadas se contorceram em mãos enormes e avançaram em direção ao Natsuki, tentando agarrá-lo. Mas Natsuki apenas desferiu alguns chutes rápidos, e aquelas mãos foram arrancadas no pulso instantaneamente, fazendo a 10 caudas uivar de dor ainda maior. Natsuki olhou para o corpo gigantesco da 10 caudas e decidiu que socá-la um golpe de cada vez seria um desperdício. Um finalizador seria mais rápido. Lá embaixo, Sasuke ativou um Susanoo perfeito. A enorme lâmina do Susanoo desceu e conseguiu cortar 3 dos dedos do pé da 10 caudas. Não havia nada que pudéssemos fazer, a besta de 10 caudas era simplesmente grande demais. Mesmo um Susanoo gigante com mais de 100 metros de altura parecia um gatinho diante dela, então os danos foram naturalmente limitados. Mas Sasuke continuou golpeando, e os cortes acumulados finalmente abriram um ferimento considerável. A 10 caudas sibilou e recuou. Vendo Natsuki dominando o ar, Sasuke se recusou a continuar brincando de manicure. Ele fez o Susanoo bater as asas e decolar, voando direto para o rosto horrendo da 10 caudas. Amaterasu. Fosh! Chamas negras irromperam na bochecha da 10 caudas. A 10 caudas soltou um rugido furioso, arrancou imediatamente a porção de carne em chamas e a jogou para o lado. Em seguida, lançou sua técnica de empalamento contra Sasuke. Sasuke esquivou-se com facilidade e brandiu sua espada novamente, intensificando o ataque. Naruto percebeu o quão ativo Sasuke estava e imediatamente entrou no modo sábio. Sua aura dourada se transformou em um raio de luz enquanto ele saltava para o céu, lançando um Rasen Shuriken supermassivo que cortou uma das caudas da 10 caudas com um único golpe. Gaara flutuava no ar sobre uma nuvem de areia, disparando repetidamente balas de ar de treinamento em rápida sucessão. Mesmo assim, ele elevou a voz em tom de advertência. Naruto, Sasuke, Full, Killer B, cuidado. Vocês ainda têm partes das bestas com cauda dentro de vocês, e a 10 caudas pode controlá-las novamente com suas suturas. Não se preocupe, cara. Killer B latiu, envolto em chakra de besta com cauda enquanto brandia e atacava freneticamente com as lâminas do tremor relâmpago. Tudo que eu quero agora é acabar com aquele monstro feio e salvar meu parceiro Gyuki, cara. O fato de a 8 caudas ter sido levada o deixou furioso, ele parecia completamente selvagem. Fu liberou um enxame de insetos, alimentando-os com uma pequena quantidade de chakra de besta com cauda para aumentá-los de tamanho, e então incitou o enxame a atacar a 10 caudas com mordidas violentas. Vamos lá, insetos. Estamos salvando Shomei, salvando seu rei dos insetos. A 10 caudas, claramente enfurecida pelo ataque implacável, desencadeou outra convulsão entre o céu e a terra, desta vez em menor escala, afetando apenas Natsuki e os outros, com Shomei e Tornado sob seu controle e os atingindo constantemente. Mas todos esses eram lutadores experientes em combate. Eles não seriam abatidos facilmente, esquivar-se não era difícil. Ao ver que a 10 caudas ainda tinha tempo livre para atacar todos os outros, Natsuki decidiu que já tinha chegado ao limite dos socos leves. Ele gritou: Sasuke, Naruto, Killer B, Gaara, Full, cuidado. Vou usar um golpe finalizador. Não sejam atingidos. Um finalizador? Natsuki estava usando um golpe finalizador? Sasuke e os outros recuaram imediatamente. Eles sabiam o quão aterrorizante Natsuki era. Se ele chamasse aquilo de golpe finalizador, seria monstruoso. É melhor criar distância. Natsuki ergueu ambas as mãos e começou a comprimir o ar. Sob a pressão de seus poderosos socos diretos, a atmosfera colapsou em um único ponto, formando um canhão de ar em forma de tigre. Então ele cravou a arma no abdômen da 10 caudas. Pavão da manhã. Não. Elefante da noite. Não. Ele chamou isso de tigre estrela. Bum.
O canhão de ar em forma de tigre detonou com um rugido feroz, semelhante ao de um tigre, atravessando o abdômen da 10 Caudas. No instante seguinte, a 10 Caudas soltou um grito tão histérico que chegou a arranhar o céu. E sob o olhar atônito de todos, seu corpo enorme foi partido ao meio na altura da cintura. A força do tigre estelar se expandiu em uma onda de choque aterradora, varrendo vários quilômetros e gerando um vendaval com força de ciclone. Montanhas rachando e a terra se partindo não foram nada. Os clones da 10 Caudas ao redor foram aniquilados em uma única passagem. Pum! A parte superior do corpo da 10 Caudas se chocou contra o chão. Sua metade inferior oscilou como se recusasse a cair. Mas uma vez que seu corpo era separado, manter-se de pé não era fácil. Finalmente desabou com um estrondo que sacudiu todo o campo de batalha. Silêncio! Então todas as forças aliadas irromperam em vivas, rugindo, gritando, celebrando o golpe de Natsuki e comemorando a vitória. Para muita gente, cortar a 10 Caudas ao meio era praticamente o mesmo que ganhar. Se Natsuki conseguiu fazer isso uma vez, ele conseguiria fazer de novo. E de novo. Até que morresse. A besta de 10 Caudas não conseguiu detê-lo. Assim essa batalha terminou. Natsuki. Ele pegou o golpe do sensei sobrancelhas espessas e levou a esse extremo. Isso é insano, Datebayo. Naruto ficou boquiaberto. Este é o poder dos 8 portões, disse Sasuke, claramente mais familiarizado com a mecânica. Natsuki sempre respeitou o Gai Sensei. Ele até disse que o Gai Sensei é o mais forte de Konoha. Antes, o 7º portão do Gai Sensei lutou de igual para igual com o Madara. Agora, o 7º portão do Natsuki simplesmente partiu a 10 Caudas ao meio. 8 portões, aterrorizantes. Se eu soubesse, também teria aprendido. Killer B, Gaara e Fu apenas assentiram com a cabeça. Eles nem sabiam mais o que dizer. Natsuki fechou o 7º portão. Vapor emanava de seu corpo, e seus músculos ainda doíam. Esse era o preço daquele poder avassalador. Felizmente ele havia treinado por anos na câmara de gravidade. Estava acostumado com esse nível de esforço. Tirando a primeira vez que abriu o 7º portão e desmaiou de dor, os treinos seguintes correram bem. Esqueça o 7º portão, ele já havia aberto o 8º portão em um laboratório especial. Era incrivelmente forte, e incrivelmente perigoso. Uma vez aberto o portão da morte, ele pode não se fechar mais. Ele passou horas experimentando antes de finalmente descobrir o truque para fechá-lo. Naquela época, ele estava encharcado de suor frio, mas essa situação não exigia o portão da morte. E além disso, ele ainda tinha cartas na manga. Não tinha chegado a esse ponto. Ao observar a 10 Caudas, ainda uivando e se debatendo apesar de estar partida em 2 partes, ficou claro que ela era teimosa demais para morrer facilmente. Talvez ele devesse pulverizar sua cabeça até virar pasta por precaução. Ao lado, antes que a 10 Caudas desmoronasse completamente, Tenten e Shino voltaram a dar a volta. Kabuto ajustou os óculos com calma e de fato estava sorrindo. Então são vocês dois que vão cuidar de mim? Que pena. Eu esperava que Natsuki viesse me matar pessoalmente. Você não merece a atenção de Natsuki, resmungou Tenten. Para nós, morrer é a mesma coisa. Kabuto, você não fez nada além de maldade, é hora de ir embora. Shino não perdeu tempo com palavras. Ele simplesmente liberou uma nuvem de insetos. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.